Ela tinha fechado um contrato de 20 milhões de euros naquela manhã. E agora estava parada no meio da serra, sozinha, com um carro que se recusava a ligar, um celular que fingia ter sinal só para zoar com ela, e os saltos afundando no cascalho como se até os próprios sapatos tivessem entrado na brincadeira. Clara Donovan, CEO da Donovan Enterprises. Eleita 2 vezes seguidas pela Forbes como uma das empresárias mais influentes de Portugal. A mulher que nunca perdia a compostura em reunião de conselho, que falava para uma sala com 40 executivos com a mesma frieza de quem pede um café, que tinha aprendido desde muito cedo que o mundo só te respeita quando você parece não precisar de nada. Esse mundo estava muito longe naquele momento. A estrada da Serra da Rábida se estendia nas 2 direções como um detalhe esquecido num mapa. Bonita demais, até. Deslumbrante. E completamente indiferente ao fato de que ela tinha uma reunião em Lisboa às 6 da tarde e de que o carro tinha decidido parar de funcionar como se tivesse lido a agenda dela e achado graça. Clara tentou a ignição pela 5ª vez. O silêncio que respondeu foi quase pessoal. Não um estalido, não um gemido mecânico, não o menor sinal de vida. Só o vento batendo na lataria e o som do próprio coração dela acelerando mais do que ela gostava de admitir. Ela saiu do carro. Os saltos bateram no cascalho com uma precisão que tinha alguma coisa de cruel. Clara ficou de pé ao lado da porta aberta, olhou para a estrada vazia nos 2 sentidos e fez uma coisa que raramente fazia: não fez nada. Ficou simplesmente parada. Processando. Uma menina que cresceu num apartamento de 2 quartos em Setúbal com a mãe trabalhando 2 empregos para pagar um aluguel não tem o luxo de entrar em pânico. Você aprende cedo a avaliar a situação, a encontrar a saída, a não desperdiçar energia em reação que não resolve problema. Mas tinha alguma coisa naquela tarde específica, naquela estrada específica, naquele silêncio que parecia mais cheio do que deveria, que deixava Clara com uma sensação que ela não sabia nomear. Não era pânico. Era outra coisa. Como se o dia inteiro tivesse estado construindo para algum momento que ela ainda não conseguia enxergar. O celular piscou. Uma barrinha de sinal. Nenhuma. Uma de novo. Lógico, ela murmurou para ninguém. Foi então que ouviu o motor. Vinha de longe primeiro, um som grave e ritmado que a serra ia devolvendo em eco. Depois apareceu na curva, uma picape antiga, a pintura azul desbotada de sol e de trabalho, com um para-choque que claramente já tinha sobrevivido a coisas piores do que aquela estrada. O veículo abrandou com uma calma que parecia completamente natural e parou atrás do carro dela como se fosse exatamente ali que devia estar. A porta rangeu ao abrir. O homem que saiu era alto. Ombros largos, com o tipo de constituição que não vem de academia, mas de anos de trabalho de verdade. Usava uma camisa de trabalho com manchas de graxa nas mangas e calças jeans desbotadas nas dobras dos joelhos. O rosto era curtido pelo sol, com rugas nos cantos dos olhos que, Clara reconheceu de imediato, são exatamente o tipo de rugas que só aparecem em pessoas que passam a vida sorrindo. Não as rugas forçadas. As verdadeiras. As que ficam. Ele olhou para o carro dela, depois para ela, e inclinou levemente a cabeça. Problemas com o motor? Clara sentiu alguma coisa. Alívio, talvez. Ou cautela. Ainda não tinha certeza. Não liga. Não faço ideia do que aconteceu. Posso dar uma olhada? Ela hesitou meio segundo. Só meio. Por favor. Ele caminhou até o carro com aquela segurança tranquila de quem passou a vida trabalhando com as próprias mãos. Abriu o capô sem pedir licença, como alguém que simplesmente sabe o que veio fazer. Se debruçou sobre o motor com atenção genuína, sem pressa, sem performance. E foi aí que começou. Aquela sensação estranha. Como quando uma música toca lá no fundo de algum lugar e você não consegue identificar qual é, mas sabe que conhece. Sabe com certeza. Aquela familiaridade que não tem nome ainda, que fica rondando a beirada da memória sem entrar de vez. Quando foi a última vez que verificou a bateria?
Ele perguntou sem levantar os olhos. Não sei. Comprei o carro há 6 meses. Pode ser um terminal solto. Vou ver se tem alguma coisa na picape. Ele voltou ao veículo, vasculhou uma caixa de ferramentas na caçamba e voltou com uma chave inglesa. Clara ficou observando as mãos dele trabalharem. Firmes. Certas. Sem nenhuma hesitação. E havia alguma coisa na forma como ele se movia, na inclinação dos ombros, na maneira como se curvava sobre o motor com aquela tensão total, que continuava puxando por uma memória que ela não conseguia alcançar. Como tentar pegar fumaça com a mão? Meu nome é Clara, disse ela, precisando ouvir a própria voz para se manter no presente. Ele olhou brevemente para cima. Um sorriso rápido e genuíno. Tomás. Tomás. O nome não acendeu nada imediato. Mas aquele sorriso. Meu Deus, aquele sorriso. Era quente. Era real. O tipo de sorriso que faz a pessoa sentir que tá tudo bem, que vai correr tudo bem, que o mundo não é tão hostil quanto parece nas 2 da tarde numa estrada vazia. Clara tinha visto aquele sorriso antes. Tinha certeza absoluta disso. Não sabia onde. Não sabia quando. Mas tinha. Você mora por aqui? Ela perguntou, tentando manter a conversa viva, tentando descobrir de onde vinha aquela sensação. A uns 20 minutos daqui. Tem uma oficina na vila, em Azeitão. Ele apertou alguma coisa com a chave, se endireitou. Tenta agora. Clara voltou para o banco do motorista, virou a chave. O motor acordou de imediato, suave e perfeito, como se nunca tivesse falhado. Meu Deus, ela murmurou. Obrigada. Muito obrigada. Tomás fechou o capô, limpou as mãos nas calças jeans. Era só um terminal de bateria solto. Acontece. Clara saiu do carro e foi buscar a carteira. Me deixa te pagar. Ah, sério? Quanto é? Nada. Não, eu insisto. Levei 2 minutos para apertar um parafuso. Ele balançou a cabeça com uma firmeza tranquila. Não vou cobrar por isso. Não tinha como discutir. Clara via isso claramente. Tirou um cartão de visita da carteira e estendeu. Então, pelo menos leva isso. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me ligar. Tomás pegou o cartão. As sobrancelhas subiram ligeiramente quando leu o nome abaixo do cargo. Clara Donovan. CEO, Donovan Enterprises. Bom, disse ele, guardando o cartão no bolso da camisa. Espero que o resto da viagem corra melhor. Obrigada. De verdade. Ele fez um aceno de cabeça, deu mais um daqueles sorrisos e voltou para a picape. Clara ficou parada vendo o veículo entrar de volta na estrada. Ficou vendo as luzes traseiras ficarem menores na curva da serra, sumindo lentamente na escuridão que começava a cair pelas bordas do céu. E foi exatamente aí que aconteceu. Não foi um pensamento. Foi uma pancada. Como quando você lembra de uma coisa perdida há anos e ela aparece de repente com toda a clareza do mundo, no sítio mais inesperado, na hora que você menos espera. Aquele sorriso. Aquela gentileza sem querer nada em troca. A maneira como ele tinha olhado para ela, mesmo que por poucos segundos, como se ela fosse uma pessoa e não um cargo ou um número de conta bancária. Ela conhecia aquilo. Ela conhecia aquele homem. A respiração de Clara prendeu na garganta. A mente dela recuou numa velocidade que ela não controlava, atravessando camadas de anos, de memórias dobradas e guardadas em gavetas que ela raramente abria. E então parou. Como uma fotografia se revelando devagar numa câmara escura, os contornos foram aparecendo primeiro, depois a forma, depois o rosto, depois tudo de uma vez, com uma nitidez que doeu. 15 anos atrás. Coimbra. Os degraus da biblioteca, tarde da noite.
Ela tinha 19 anos e voltava para o alojamento depois de uma sessão de estudos que tinha durado até quase meia-noite. Física quântica. Professor Monteiro. Uma prova em 3 dias que ela não podia dar-se ao luxo de reprovar porque a bolsa que pagava tudo dependia das notas, e a bolsa era tudo o que tinha entre ela e ter que voltar para Setúbal sem ter conseguido nada do que tinha prometido para si mesma. Ela tinha pegado um atalho por uma rua mais escura. 3 rapazes na frente. Bêbados. Com sorrisos que não tinham absolutamente nada de gentil. Tinham fechado o espaço ao redor dela com aquela lentidão deliberada que é pior do que a agressão direta, porque te deixa tempo demais para sentir medo. Comentários. Risos. A sensação das costas da sua camisola tocando o muro atrás dela enquanto o espaço ia ficando menor. Clara tinha congelado. O coração disparado. A mente em branco de uma forma que nunca tinha sentido antes, porque ela tinha sempre sido a menina que sabia o que fazer, que não se deixava apanhar de surpresa, que tinha uma resposta para tudo. Mas ali, naquela rua escura, com aqueles 3 à frente, tinha simplesmente congelado. E então ele tinha aparecido do nada. Um rapaz da turma de física. Alguém com quem ela mal tinha trocado palavras. Tinha se colocado entre ela e os 3 com uma calma que era quase desconcertante, e tinha dito alguma coisa com uma voz baixa e firme que Clara já não lembrava palavra por palavra, mas que tinha feito os 3 recuarem. Sem gritos. Sem agressividade. Apenas aquela presença tranquila que de alguma forma pesava mais do que qualquer ameaça. Quando os 3 tinham ido embora, ele tinha se virado para ela e tinha perguntado simplesmente: "Você tá bem?" Não como protocolo. Como quem realmente queria saber. Ele tinha acompanhado ela até o alojamento. Tinham ficado sentados nos degraus da entrada conversando até o céu começar a clarear. E naquelas horas, por alguma razão que Clara nunca conseguiu explicar completamente, a guarda dela tinha caído. Não aos poucos. De uma vez. Ela tinha contado coisas que não tinha contado para ninguém. Os medos. As dúvidas. O peso imenso de ser a primeira da família a ir para a universidade, de carregar a esperança inteira de uma mãe que trabalhava 2 empregos para pagar uma conta de luz, de saber que não tinha rede de segurança nenhuma se caísse. E ele tinha ouvido. De verdade. Com atenção de verdade. Sem olhar para o celular, sem esperar a vez de falar, sem transformar a dor dela numa deixa para falar da própria vida. Só ouvindo. Quando o sol tinha aparecido sobre os telhados de Coimbra, ele tinha se levantado. E antes de ir, tinha se curvado levemente e a beijado. Suave. Sim. Urgência. Como se ela fosse alguma coisa frágil e preciosa que ele tinha medo de quebrar. Depois tinha ido embora. Ela tinha procurado por ele. Dias depois. Semanas depois. Tinha perguntado para pessoas da turma, tinha voltado à biblioteca, tinha esperado nos degraus onde tinham sentado. Mas aquele rapaz tinha simplesmente desaparecido da universidade, como se a noite inteira tivesse sido um sonho bem detalhado. E Clara tinha acabado por aceitar, porque não tinha escolha, que aquilo tinha sido só um momento. Uma noite. Uma daquelas coisas bonitas que acontecem uma única vez e não se repetem. Exceto que ela nunca tinha parado de pensar nele. Não de um jeito exagerado, não de um jeito que tivesse te impedido de viver a própria vida. Mas estava lá, no fundo, como um padrão invisível pelo qual ela sem querer mide as outras pessoas. Aquela atenção genuína. Aquela ausência total de interesse pelo que ela tinha ou representava. Aquele jeito de olhar que fazia você sentir que o que você estava dizendo importava de verdade. O nome dele era Tomás. Tomás Ferreira. As mãos de Clara estavam tremendo quando tirou o celular do bolso. Olhou para o cartão de visita dele ainda na outra mão. Abriu o Google com os dedos que mal obedeciam. Ferreira Alto, Azeitão. Apareceu imediato. Avaliações, fotos, um site simples mas cuidado, como um logotipo desenhado à mão de alguém que claramente fazia questão dos detalhes.
Havia uma foto dele na página inicial, à frente da oficina, de braços cruzados, com aquele sorriso. Clara ficou olhando por um longo tempo. Depois foi pro Facebook. Perfil público. E foi aí que o coração dela fez aquela coisa que coração às vezes faz sem avisar, apertou. Uma menina pequena. 6, 7 anos, talvez. Caracóis escuros e o sorriso exato do pai. Inês, dizia uma legenda numa foto de aniversário com um bolo de chocolate. Fotos de campismo. De peças de teatro da escola primária com o rosto pintado. De uma tarde num parque com sorvete na mão e risada aberta. Uma vida pequena e absolutamente completa. Nenhuma mulher nas fotos recentes. Nenhuma referência. O peito de Clara apertou de um jeito que a pegou completamente desprevenida. Ele tinha construído o mundo inteiro. Um mundo bom, um mundo real, um mundo cheio de amor pequeno e cotidiano. Sem ela. É claro que sem ela. Ela tinha sido uma noite na vida dele. Uma conversa até o amanhecer. Um beijo nos degraus de um alojamento universitário. O dedo dela pairou sobre o botão de mensagem por um longo momento. O que ela ia dizer? Olá, lembra de mim? 15 anos atrás você me salvou numa rua escura e eu nunca mais consegui parar de pensar em você? Que passo a vida inteira medindo todo mundo por aquilo que você foi durante uma única noite e acho que ninguém chega. Que casei, me separei, construí uma empresa que aparece na Forbes, e de alguma forma em todos esses anos você continuou sendo o único momento em que eu me senti completamente vista. Ela fechou o aplicativo. Estava sendo ridícula. Era completamente ridículo. Mas na manhã seguinte, Clara Donovan acordou cedo, ficou na cama olhando pro teto por uns 20 minutos, e depois levantou, se vestiu e entrou no carro em direção à serra. Disse para si mesma que era só para agradecer direito. Nada mais do que isso. A Ferreira Alto era um prédio modesto na rua principal de Azeitão, espremido entre um armazém de ferragens e um café que cheirava a café coado e torradas mesmo de fora. Clara estacionou do outro lado da rua e ficou um momento com as mãos no volante, motor desligado, observando pela janela de vidro da oficina. Tomás estava trabalhando num carro, movimentos eficientes e calmos como na tarde anterior. Uma rádio tocava lá dentro. Ela conseguia ouvir o murmúrio da música mesmo do lado de fora. Ela quase arrancou. Quase colocou a primeira e foi embora antes que qualquer coisa acontecesse. Antes de se arrepender. Então Tomás olhou para cima, viu o carro dela estacionado do outro lado da rua e acenou com a mão. Não tinha mais como ir embora. A oficina cheirava a óleo e metal aquecido. Uma mulher na recepção levantou os olhos de um cadastro com um sorriso profissional. Antes que ela conseguisse dizer alguma coisa, Clara ouviu os passos. Clara. Ela se virou. Tomás caminhava na direção dela limpando as mãos num pano, com um ar surpreendido, mas não desagradado. Surpresa genuína, não a surpresa performática de quem faz questão que você veja que te surpreendeu. Oi, disse ela, e de repente se sentiu completamente fora do lugar, como se tivesse feito algo que fazia todo sentido às 3 da manhã e 0 sentido às 10 da manhã com o sol entrado pela janela. Espero não estar interrompendo. Tá tudo bem com o carro? Tá perfeito. Só, ela levantou o saco de papel que trazia. Trouxe almoço para agradecer. Se você tiver tempo. Alguma coisa passou pelo rosto de Tomás. Hesitação, talvez. Ou aquele tipo específico de desconforto que aparece quando alguém está calculando se deve ou não confiar. Ele olhou para a oficina, para a funcionária na recepção, de volta para Clara. Sim, disse por fim. Posso fazer uma pausa. Sentaram num banco do lado de fora, na frente do café ao lado. Clara tinha trazido sandes de uma charcutaria boa de Lisboa, e só enquanto desembrulhava percebeu o quanto aquilo parecia deslocado ali. Sofisticado demais. Pensado demais. Como se ela tivesse esquecido por um segundo onde estava.
Não precisava fazer isso, disse Tomás, desembrulhando a dele. Quis. Ficaram em silêncio um momento. O tipo de silêncio que não é vazio. É o tipo que tem peso, que tem conteúdo, que os dois sabem que existe, mas nenhum sabe ainda como nomear. Foi Tomás quem falou primeiro. Posso te fazer uma pergunta? O coração dela acelerou de um jeito que ela sentiu na garganta. Claro. Ontem, quando você me deu o cartão. Clara Donovan, CEO. Ele não estava olhando para ela. Olhava para frente, para a rua, para os carros passando. Fui pesquisar. Uma pausa pequena. Você fez coisas extraordinárias. Construiu uma empresa do zero. Aparece em revistas. É um nome. Agora ele olhou. Por que você está aqui de verdade? Te disse. Para agradecer. Gente como você não dirige uma hora para trazer almoço para um mecânico numa vila pequena. A voz dele era tranquila. Não agressiva. Não ressentida. Só direta, com aquela firmeza gentil que Clara estava começando a reconhecer como simplesmente o jeito que ele era. Então o que é isso na verdade? Clara respirou fundo. Vi agora com toda clareza as paredes que ele tinha construído. A presunção automática de que alguém como ela não podia ter interesse genuíno em alguém como ele. Que havia sempre outro motivo. Um projeto de caridade. Uma curiosidade de fim de semana. Uma história engraçada para contar em jantar. Qualquer coisa menos autenticidade. Você acha que estou fazendo turismo? Disse ela baixinho. Não sei o que acho. Tomás finalmente olhou de verdade para ela, com aquela atenção total que ela reconhecia sem saber ainda de onde. Você é CEO. Eu conserto carros e chego em casa para uma filha e uns jantares de pacote. A gente vive em mundos diferentes. Nem sempre foi assim. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles como fumaça numa sala fechada. Tomás ficou completamente imóvel. Aquela expressão de quem ouve uma nota musical que reconhece, mas não consegue colocar na música certa. O que você quis dizer com isso? As mãos de Clara tremiam. Ela colocou a Sandy em cima do joelho e respirou fundo uma vez, duas vezes, como quem se prepara para saltar de um lugar alto sem saber o que tem embaixo. Universidade de Coimbra. 15 anos atrás. A gente tinha física juntos. Professor Monteiro. Quinta-feira de manhã, Anfiteatro B. Tomás olhou para ela. A concentração no rosto dele era total, como alguém montando um quebra-cabeça com peças que estão em algum lugar mas demoram para aparecer. Uma noite, ela continuou, a voz mais baixa agora, mais devagar, como se cada palavra precisasse de espaço para pousar, eu voltava tarde para o alojamento. Havia 3 rapazes numa rua escura aqui. Ela parou. Não precisava terminar essa parte. Você apareceu. Não sei de onde. Simplesmente apareceu, ficou entre mim e eles foram embora. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela manhã. Era mais pesado. Era mais cheio. Era do tipo que 2 adultos ficam dentro sem que nenhum dos dois queira ser o primeiro a mexer. Depois ficamos conversando, disse Clara. Nos degraus do alojamento. A noite inteira. Até o sol nascer. Tomás estava completamente parado. A olhar para ela com uma expressão que ela não conseguia ler completamente, mas que tinha alguma coisa de devastado nas bordas. Como alguém que recebe uma notícia que muda o entendimento de alguma coisa que já aconteceu e não tem mais como ser mudada. Clara, disse ele por fim, muito devagar, como se estivesse testando o nome numa boca diferente de quando tinha usado no dia anterior. Clara. Souza. Ela não disse nada. Não precisava. Meu Deus. Ele esfregou a mão no rosto, fechou os olhos por um segundo. Você cortou o cabelo. E o sobrenome? Me casei. Me separei.
Fiquei com o sobrenome do ex-marido porque já era o nome da empresa. Tomás ficou com os cotovelos nos joelhos e olhou para o chão por uns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Quando levantou os olhos, havia alguma coisa ali que Clara não estava esperando encontrar. Não o constrangimento de quem não se lembra. Não a desculpa fácil de quem foi embora e não voltou. Havia reconhecimento. E junto com o reconhecimento, algo muito mais complicado. Algo que parecia custar alguma coisa. Eu te procurei, disse ele baixinho. Clara abriu a boca. Saí de Coimbra no dia seguinte, continuou Tomás, agora olhando para ela sem desviar. Meu pai teve um AVC. Tive que ir embora de emergência, não tinha como avisar ninguém porque nem tinha o seu número. Passei 3 meses em Setúbal cuidando dele. Quando voltei para Coimbra, fui ao seu alojamento. Uma pausa. Me disseram que você tinha mudado. Mudei de faculdade, disse Clara. A voz saiu menor do que ela queria. A bolsa caiu no 2º semestre. Tive que me transferir para Lisboa. Ficaram os dois em silêncio, absorvendo os 15 anos que cabiam nessas 2 frases simples. 15 anos de vida inteira. De decisões tomadas sem saber o que a outra pessoa estava fazendo. De caminhos que foram para direções opostas não porque alguém quis, mas porque a vida às vezes simplesmente faz isso, sem pedir licença, sem se importar com o que ficou pela metade. Não te esqueci, disse Tomás. A voz era baixa, mas firme. Sem dramatismo. Como alguém dizendo uma verdade porque é a verdade, não porque quer causar efeito. Sei que pode parecer muita coisa para dizer para alguém que você só conheceu numa noite, mas é o que é. Eu também não. As palavras saíram antes de ela decidir dizê-las. Sem filtro. Sem a camada profissional que ela passará 15 anos aperfeiçoando. Só a verdade, limpa e sem adorno, pousando entre eles no banco daquela rua de Vila Pequena. Tomás ficou olhando para ela por um longo momento. Então disse, com uma honestidade tão direta que doeu da forma boa. O que a gente faz com isso? Clara não teve uma resposta pronta. E foi a primeira vez em muito tempo que não ter uma resposta pronta não pareceu uma fraqueza. Não sei, disse ela. Mas ontem, quando vi seus faróis sumirem naquela curva, eu sabia que não conseguia simplesmente fingir que não era você. Não conseguia dirigir de volta para Lisboa e continuar vivendo como se não tivesse ficado parada ali pensando em você por 15 anos. Tomás não respondeu imediato. Olhou para as mãos dele, grandes e marcadas de trabalho, e depois olhou para ela com uma expressão que misturava alguma coisa que podia ser esperança com alguma coisa que era claramente medo. O tipo de medo que não é covardia. É o tipo que aparece quando você tem alguma coisa boa na vida e não quer arriscar estragar. Tenho uma filha, disse ele. A Inês tem 8 anos. Ela é a minha vida inteira. Qualquer coisa que aconteça comigo passa por ela primeiro. Sempre. Entendo. E você tem uma empresa. Vive em Lisboa. Tem um mundo completamente diferente do meu. Isso não é simples. Nunca disse que era. Eu não sou o que você estava esperando encontrar, Clara. Não estava esperando encontrar nada. Ela olhou para ele com uma calma que veio de um lugar que ela não sabia que tinha. Estava encalhada numa estrada como um carro quebrado. E aí apareceu você. Uma pausa. Já não tenho 20 anos. Não preciso que seja simples. Só precisava te dizer que não esqueci. E te perguntar se eu posso te conhecer de novo. Devagar. Do jeito que deve ser. Tomás ficou em silêncio por um momento que pareceu durar muito mais do que era. O sol batia oblíquo na rua principal de Azeitão, e lá dentro do café ao lado alguém tinha colocado música baixinho, uma daquelas músicas que você não presta atenção, mas que ficam depois. Você tem planos para o fim de semana? Disse ele por fim. Clara deixou uma respiração sair devagar. Não. A Inês tem um torneio de futebol no sábado de manhã. Aqui na vila.
Ele disse isso olhando para ela de frente, sem rodeio, sem romantismo exagerado. Só a verdade de um homem que sabe exatamente quem é e o que tem. Se você quiser ver como é a minha vida de verdade, esse é um bom lugar para começar. Não era uma declaração. Não era uma promessa. Era uma porta aberta com toda a honestidade do mundo, e a luz que entrava por ela era exatamente do tipo que Clara Donovan tinha passado 15 anos procurando sem saber o nome. Pode contar comigo, disse ela. E pela primeira vez em muito tempo, Clara não estava calculando o próximo passo. Não estava planejando. Não estava construindo uma estratégia de saída. Estava simplesmente ali, num banco de rua de uma vila pequena, com maçã de cara que já estava fria, sorrindo para um homem que uma vez a tinha visto de verdade antes de desaparecer, e que a vida, da forma mais simples e mais humana possível, tinha colocado de volta no seu caminho. Às vezes a vida não grita para chamar atenção. Às vezes ela só para o seu carro numa estrada de serra e manda um homem com uma chave inglesa e 15 anos de história não resolvida bater na janela. E tudo o que resta é ter a coragem de não ir embora dessa vez.